Olá, bem-vindos à Igreja do Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Adi e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Vítor e Helena, vítimas da guerra no leste da Ucrânia, uma das guerras esquecidas no mundo nos dias de hoje. Eugênio Kabung, missionário comboniano, que nos revela as atrocidades em curso na República Democrática do Congo, ou a história comovente de dedicação aos outros, neste caso às populações perdidas na selva da Amazónia pelo padre Paulino, são apenas alguns dos exemplos dos temas que vamos desenvolver no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AES. É bom saber que está aí desse lado, todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A primeira notícia de hoje leva-nos até aos Camarões e leva-nos até este país africano porque se agrava cada vez mais a crise humanitária nesta região, com a Igreja a apelar ao diálogo para se evitar a guerra civil. Em causa está essencialmente o agravamento do clima de tensão que se vive nos distritos anglófonos no país, com milhares de pessoas em fuga desde que o governo iniciou uma forte repressão, Catarina, dos movimentos separatistas. A situação é de tal forma difícil, Paulo, que levou a Igreja a lançar este apelo para que o diálogo prevaleça sobre a violência, porque teme que haja uma escalada da violência que possa levar o país a uma guerra civil. Numa mensagem recente, os bispos dos Camarões lançaram um apelo à população do país pedindo para cessarem todas as formas de violência. Mas o que é que se passa? Bom, Paulo, no passado dia 1 de outubro do ano passado, portanto, um grupo secessionista proclamou a República da Amazónia, que corresponde então à região dos antigos Camarões britânicos. Neste apelo que o Paulo referiu, que é intitulado Grito de Angústia dos Bispos dos Camarões, os prelados afirmam que tanto as regiões noroeste como a sudoeste deste país têm passado por situações muito difíceis, marcadas por uma violência muito forte, muito desumana, podemos dizer desta forma, e por uma radicalização até das posições das partes. E, portanto, alertam que esta atual situação que se está a viver põe em perigo a vida das pessoas, a segurança, os bens e até a própria coesão deste país. Um dos países que fazem fronteira com os Camarões é a Nigéria. E tal como nos Camarões, também aqui a Igreja tem deixado alertas sobre a violência que tem estado a ser exercida sobre as populações. Neste caso não se trata de uma declaração de independência de uma região, mas sim a denúncia de que há uma tentativa de islamização da Nigéria. Quem o disse foi o bispo de Makurdi, Dom Wilfred Chikpa, em declarações, Catarina, à Fundação AES. Exatamente, Paulo. Portanto, após este mais recente ataque, que ocorreu no passado dia 24 de abril, este bispo disse aos nossos colegas da Alemanha, da AES da Alemanha, que há uma agenda clara para um plano para islamizar este país. Vamos então situar os nossos telespectadores. O ataque que a Catarina agora referiu ocorreu na paróquia de Santo Inácio, na aldeia de Mebalim, no estado de Benue, e foi realizado por pastores Fulani, que, a par dos grupos terroristas, do grupo terrorista Boko Haram, têm levado destruição e morte às comunidades cristãs. O bispo descreveu um pouco esse ataque e mostrou até alguma prudência face ao número de vítimas. Sim, Paulo, porque ainda há muitas pessoas desaparecidas e, portanto, é preciso ter aqui alguma prudência relativamente ao número de pessoas vítimas, porque poderá ser bem maior. O bispo também nos disse que este ataque ocorreu numa paróquia que foi construída apenas há 3 anos, numa zona onde não havia nada, nem escolas, nem hospitais, e, portanto, foi um trabalho que foi muito esforçado por parte da comunidade, que envolveu muito a comunidade desta zona, da comunidade destes 2 sacerdotes que agora foram assassinados. Estamos a referir um ataque extremamente violento contra uma igreja e uma aldeia na Nigéria. Um ataque levado a cabo por pastores Fulani. Para se perceber bem a dimensão desta onda de violência, digo apenas que só desde o início do corrente ano, portanto desde janeiro de 2018, calcula-se que os pastores muçulmanos de etnia Fulani tenham já provocado mais de 100 de mortes na Nigéria, mas, Catarina, o bispo de Makurdi, falou mesmo de uma tentativa de islamização do país. Sim, e ele fez questão de sublinhar que quando há ataques, nunca há nem polícias, nem militares presentes nestas zonas. Portanto, e neste caso concreto que temos agora vindo a falar, agora neste programa, portanto, os pastores muçulmanos de etnia Fulani estão principalmente vivem na floresta e surgem nestes ataques com armas muito sofisticadas. E o bispo coloca até a questão aonde é que vão buscar estas armas, quem os financia. E já esta semana ocorreu mais um ataque, desta vez no seminário diocesano em Jalingo, em que 2 sacerdotes ficaram feridos. Foi no fim da manhã da passada segunda-feira, dia 28 de maio,
E uma vez mais a responsabilidade é dos pastores Fulani. Horas depois deste ataque, a Fundação AES recebia em Lisboa uma mensagem em que o padre Emanuel Atsu, que é o reitor do seminário, explicava, Catarina, como é que tudo aconteceu. Bom, segundo o padre Emanuel, portanto, os pastores fulanos chegaram e dispararam contra a residência do reitor, partiram vidros das janelas, os para-brisas de um dos veículos que pertenciam a um dos sacerdotes e, além disso, o bispo, o reitor, peço desculpa, o reitor disse que, portanto, um sacerdote foi ferido numa das pernas e espancaram o outro sacerdote. Nessa mensagem enviada para a Fundação AES, o reitor deu alguma explicação para o ataque. Na verdade, os pastores Fulani normalmente atacam aldeias cristãs, roubam gado e atacam pessoas, mas um seminário, Catarina? Bom, o ataque, segundo o reitor do seminário, ele diz que os pastores Fulani querem usar os terrenos, onde quer que eles estejam, para poderem usar como pastagens para os seus animais, independentemente do que quer que seja. Eles, inclusive, disseram que, se fosse dentro da própria igreja, se houvesse erva para os seus animais comer, que entrariam na igreja, não é? E, portanto, eles tentaram entrar dentro do seminário, do edifício, foi recusado e, portanto, entraram depois à força. Vamos continuar focados na Nigéria. O bispo de Makurdi denunciou uma clara intenção para a islamização deste país. Falámos dos ataques dos pastores Fulani contra igrejas, aldeias e comunidades cristãs. Pastores Fulani e Boko Haram são, podemos dizê-lo, as duas faces da mesma moeda da perseguição aos cristãos na Nigéria. O Boko Haram é um grupo terrorista islamita e pretende a instauração de um califado na região norte do país, uma região em que inclui também uma parte do território dos Camarões, de que também já aqui falámos. Para a Fundação AIS, a Nigéria é um país prioritário. Dominic Kustra, que é o nosso colega do secretariado mexicano, ele esteve recentemente na Nigéria, na diocese de Maiduguri, uma das mais afetadas pela violência do Boko Haram. Ele esteve num campo de refugiados e agora vai explicar-nos como é vital a ajuda fornecida pela Fundação AIS. Estamos num campo de refugiados em Maiduguri, que é a sede da diocese e também do estado ou da província. À volta existem ainda outros 20 campos de refugiados, como este. Em alguns há 200 pessoas e noutros milhares de pessoas. O pároco da igreja local contou-nos que, quando começaram os ataques do grupo Boko Haram, na cidade viviam 1,5 milhão de habitantes. Neste momento, vivem na cidade 1.800.000 pessoas, ou seja, a cidade aumentou a sua população em 300.000 habitantes. São pessoas que fogem das suas aldeias e das florestas vizinhas onde viviam e se refugiam nesta cidade. Aqui estão milhares de crianças que precisam da nossa ajuda, crianças que precisam do nosso apoio, pois não vão à escola e estão neste momento a depender da igreja. Dependem única e exclusivamente da nossa ajuda e generosidade. Neste momento, a Fundação AIS é a nossa esperança. Vamos continuar por África. Vamos agora até a República Democrática do Congo. No passado dia 20 de maio, houve um ataque de radicais islâmicos na aldeia de Mbao, no Kivu Norte. Pelo menos 10 pessoas morreram e desde então desconhece o paradeiro de algumas religiosas que se encontravam no local. Segundo a emissora de rádio francesa RFI, os atacantes saquearam lojas, incendiaram veículos e deixaram um rastro de terror. Sobre as irmãs Catarina, não há notícia. Sim, Paulo, de facto não há mais nenhuma notícia, não sabemos quantas são e quantas religiosas terão sido sequestradas. A única coisa que se sabe, e segundo o administrador deste território, é que este ataque foi atribuído aos rebeldes ugandeses da Frente Democrática Aliada. As Nações Unidas calculam que atualmente haverá cerca de 5 milhões de congoleses deslocados e 675 mil refugiados em países vizinhos, vítimas da violência de grupos armados. Por seu lado, a organização não-governamental Human Rights Watch estima que entre junho e novembro de 2017, só na província do Kivu, mais de 500 civis foram assassinados e cerca de 1.000 foram sequestrados. Estamos a falar de um grupo armado, a Frente Democrática Aliada, que, tal como o Boko Haram na Nigéria, este grupo também quer, Catarina, criar um califado nesta região. Precisamente, Paulo. De facto, este grupo de rebeldes ugandeses tem como objetivo criar a criação de um Estado Islâmico e estão neste momento a aproveitar a instabilidade que se vive na República Democrática do Congo. E como se não bastasse tudo isto, este país está a braços com um gravíssimo surto de ébola. Até ao momento já se registaram mais de 2 dezenas de mortos, número que deve crescer nos próximos dias, pois há pelo menos mais de meia centena de casos confirmados. Em resposta a esta grave
esta gravíssima crise, a Igreja decidiu tomar medidas. E que medidas foram essas, Catarina? São medidas essencialmente preventivas, Paulo, como, por exemplo, suspender alguns atos que implicam o contacto físico. Estamos a falar, por exemplo, do batismo, da confirmação, da unção dos enfermos. E as ordenações diaconais e sacerdotais foram até suspensas e foram adiadas até a altura em que não haja já este surto. Num comunicado enviado também para a Fundação AIS em Lisboa, no fim de semana, Dom Fridolin Bezangu, o bispo coadjutor de Kinshasa, afirma que, após uma visita pastoral a duas localidades, que a situação é muito preocupante por causa, precisamente, do surto de ébola. Sim, é muito preocupante e este bispo diz, inclusive, que apesar do esforço das autoridades, das equipas médicas, existe muita ignorância por parte da população e, portanto, há um comportamento até irresponsável por parte da população, o que tem levado a que possa, de facto, acontecer um surto bastante grave nesta região. E ele diz que se esta questão sanitária não se resolver rapidamente, as populações desta região, nomeadamente de Bicoro, correm o risco também de vir a passar fome. E, portanto, ele fala até, inclusive, da subida de preços exorbitante que está a acontecer neste momento. A epidemia de ébola teve início na primeira semana de maio, em Bicoro, que fica situada a cerca de 600 km a norte de Kinshasa, na fronteira com a República do Congo. Depois espalhou-se para a cidade de Mbabaka, que tem mais de 1 milhão de habitantes. E no comunicado enviado para Lisboa, Dom Fridolin mostra o receio de que o surto de ébola possa vir a crescer de forma terrível nas próximas semanas. É que o período de incubação do vírus é de 2 a 21 dias e, além dos casos já registados, ele diz que existe um número vertiginoso, as palavras são dele, de 1.139 pessoas que estiveram em contacto com pessoas infectadas. A situação que se vive na República Democrática do Congo, tanto ao nível da violência sobre a comunidade cristã como na questão da saúde pública, está no centro das preocupações da Fundação AIS aqui em Portugal. E por isso, no fim de semana passado, a Ajuda à Igreja que Sofre realizou um conjunto de atividades de sensibilização no norte do país, mais concretamente no distrito de Vila Real. Antes de falarmos um pouco sobre esta iniciativa, vamos recordar as palavras que um seminarista comboniano enviou diretamente há algumas semanas para a sede da Fundação AIS em Portugal. Trata-se de um relato dramático da violência nesta região, no Kivu Norte. O testemunho que Eugênio Mohindo Kabung, seminarista em Kisangani, enviou para Lisboa, revela uma situação dramática. Vamos agora recuperar o essencial da sua mensagem. É horrível. É mesmo um genocídio o que se está a passar na província do norte de Kivu, no Congo, e em particular nas cidades de Beni e Lubero, de onde sou natural. Massacre de populações, violações de mulheres e crianças, raptos de crianças para fazer delas crianças soldados. Desde 2009 até hoje, este fenómeno aumenta de dia para dia. Na minha família, por exemplo, em menos de um ano, perdemos 4 membros, todos eles raptados e deles não há notícias. O mais certo é que foram mortos à machadada, ou com machetes, ou com outro tipo de armas brancas nas florestas vizinhas. O que é que realmente está a acontecer no Congo, particularmente em Kinshasa, Lubero e especialmente Beni? Não podemos ficar indiferentes quando as pessoas são mortas, violadas, sequestradas. Quem é o pai que se alegra com a morte dos seus próprios filhos e seu infortúnio? A não ser que seja um sádico, tornando-se como aqueles animais que comem os seus próprios pequeninos. Devient comme cet animal qui mange ses propres petits. Há pouco antes de termos escutado o relato dramático deste seminarista comboniano, eu dizia que a situação que se vive neste país, tanto ao nível da violência sobre a comunidade cristã como na questão da saúde pública, o surto de ébola é alarmante. Portanto, este país está no centro da preocupação da Fundação AIS em Portugal. E por isso, no fim de semana passado, a Ajuda à Igreja que Sofre realizou um conjunto de atividades de sensibilização sobre a República Democrática do Congo.
Uma ação de sensibilização que decorreu no norte do país, mais concretamente, Catarina, no distrito de Vila Real. Precisamente, Paulo, tivemos em várias missas a dar testemunho, fizemos uma conferência sobre liberdade religiosa, com um foco muito em particular em África e em particular na República Democrática do Congo. Tivemos momentos de oração, tivemos até um concerto mariano, portanto foi um fim de semana em cheio. E tivemos connosco, que nos acompanhou nesta viagem, o padre Constantino Malu, que é um sacerdote do Verbo Divino, que está aqui em Portugal e que nos deu, de facto, este particular, do ponto de vista pessoal, a situação dos cristãos e da Igreja na República Democrática do Congo. Padre Constantino Malu, 42 anos, sacerdote do Verbo Divino, está em Portugal há 13 anos e meio, mas acompanha diariamente todas as incidências relacionadas com o seu país, a República Democrática do Congo. Já aqui falámos no drama do ébola, uma doença mortal que está a atingir uma vasta região do país, e já aqui falámos também dos ataques de grupos armados, grupos rebeldes ugandeses da Frente Democrática Aliada, que desejam a instauração de um Estado Islâmico neste país. O Padre Constantino esteve na sede da Fundação AIS e falou ao nosso programa. Temos com ele uma entrevista muito longa, de que vamos agora ver apenas 2 ou 3 minutos com os momentos mais significativos. Uma entrevista em que o Padre Constantino explica que o drama da República Democrática do Congo é ser um país extremamente rico, que está a saque. Todo o problema do Congo é ser um país rico. É um escândalo geológico que Deus nos deu. É um escândalo geológico. Porque, na verdade, olhar para os vizinhos, a cobiça das riquezas, olhar para os vizinhos que não têm nada. Hoje, Ruanda está a se desenvolver com o quê? Com as riquezas do Congo, o coltão do Congo, o ouro do Congo. É por isso que é difícil, é uma situação que não vai acabar de uma maneira que nós queremos que seja. É passo a passo, porque o país já se abriu a muitas facções de cobiça de todos os lados, os vizinhos todos. Então, neste momento, a questão do nosso sofrimento é a questão dos minerais que nós temos, das riquezas que nós temos. Todos querem os minerais, digamos, a riqueza do subsolo do Congo, e ninguém quer saber dos congoleses para nada. Não, os congoleses não têm importância. Os leigos criaram uma comissão, uma associação de leigos. Então, esta associação de leigos é que neste momento está muito forte. Organiza manifestações e lá, na organização destas manifestações, é onde aconteceram coisas que podemos, em aspas, dizer que foi uma perseguição à Igreja. Por quê? Porque o governo mandava militares e polícias até as igrejas, dentro das igrejas, matar pessoas, bater nas pessoas. Temos vídeos de padres a ser molestados. Isso aconteceu já este ano? Este ano já. Exatamente. Este ano já. Morreram várias pessoas em várias manifestações. Várias pessoas. Porque todos os dias morrem pessoas por armas e por doenças provocadas pela fome. Neste momento, temos uma situação dolorosa no Kasaï que ninguém vê e ninguém fala. Por isso mesmo, eu tenho escrito aqui em Portugal um artigo que tem um título assim: a violência, a guerra de interesse no Congo não é notícia em Portugal. Este artigo já saiu há meses, já saiu. Pediram-me, eu escrevi a guerra no Congo, a guerra de interesse no Congo não é notícia em Portugal. Não é notícia em Portugal, não é notícia no mundo ocidental, exatamente, se quiser, não é? Exatamente. E neste momento há muitas pessoas que sofrem de fome e morrem de fome no Kasaï. De África passamos para a Europa. De países em guerra passamos por uma região em guerra. Na Europa, onde? No leste da Ucrânia. Neste país, nas últimas semanas, combates entre forças ucranianas e separatistas russos na cidade de Gorlovka, situada a cerca de 40 km a norte de Donetsk, fazem temer
Catarina, uma escalada deste conflito. Sim, Paulo, e de facto estes ataques já foram considerados como dos mais intensos desde o início deste ano, já que provocaram diversos mortos e feridos, incluindo dentro da população civil, e os separatistas da região de Donetsk acusam inclusive o governo de Kiev de estar a usar artilharia pesada e tanques contra a população civil. O Papa Francisco tem apelado constantemente ao fim dos combates no leste da Ucrânia e tem-se manifestado muito preocupado com a sorte de milhares de civis que vivem como que encurralados nesta região. Exatamente, mas o Santo Padre, além deste pedido constante de paz para esta zona, tem também feito bastante. Já em dezembro de 2016, ele enviou cerca de 6 milhões de euros, que recolheu num peditório que foi feito em todas as igrejas da Europa e que foi enviado exatamente para ajudar a este povo da Ucrânia. Este conflito eclodiu depois da anexação da Crimeia por parte da Rússia e, segundo uma estimativa avançada pelas Nações Unidas, nos 4 anos de conflito no leste da Ucrânia já perderam a vida cerca de 10 mil pessoas, enquanto mais de 20 mil ficaram feridas. Um acordo de paz assinado em Minsk em 2015 ajudou a diminuir um pouco as hostilidades, apesar dos confrontos continuarem. Há pouco referi que nas últimas semanas os combates entre forças ucranianas e separatistas russos na cidade de Gorlovka, situada a cerca de 40 km a norte de Donetsk, fazem temer o reacender deste conflito. Muito bem, vamos então até esta cidade. Vamos até Gorlovka. Vamos ao encontro de Vítor e de Helena. Ele era motorista e ela trabalhava num laboratório químico. Em 2014 decidiram ir viver para Gorlovka em busca de uma vida melhor. A guerra, entretanto, estragou todos os planos. A sua vida transformou-se. E de que maneira? A pobreza em que se encontram agora é tal que já tiveram que arrancar até o soalho da casa no inverno para conseguirem aquecer. É difícil, materialmente difícil. Não temos água nem luz, só velas. Arrancamos o soalho, podem ver. Temos de aquecer a casa, mas não vamos roubar, não. Não queríamos que os nossos filhos vivessem assim. Para que é que nós servimos? Só a igreja é que nos ajudou, com roupas e diversos produtos. Mais ninguém. Eu era motorista. Ela trabalhava num laboratório químico. Conhecemos-nos e viemos viver juntos. Mais tarde queríamos ganhar dinheiro, por isso fomos para Gorlovka. Depois veio a guerra. Lá não havia trabalho, por isso regressamos. Há trabalho, mas não pagam. A minha mulher também arranjou emprego durante 6 meses, mas não lhe pagaram. Por isso voltou para casa. Meio ano e não lhe pagaram nada. Ela recebia o abono de família, mas retiraram-no. Eu tinha uma reforma, mas retiraram-me. Esperamos que o tempo melhore para podermos encontrar trabalho, nem que seja nos campos. E esperamos que o hospital abra. Gostava muito de lá trabalhar. Isto é o que temos para comer até ao fim do dia de amanhã. É a sopa que o irmão Alba nos deu. Só a igreja é que nos ajuda. Agora vamos até ao Brasil. Vamos ao encontro de um sacerdote cuja vida foi exemplar. Vamos ao encontro do padre Paulino Baldassari. Ele dedicou toda a sua vida ao serviço das populações esquecidas da Amazónia, no Brasil.
2 anos depois da sua morte, todos os que o conheceram falam dele como um verdadeiro santo. O padre Paulino deixou um legado extraordinário que é agora preciso prosseguir. E a Fundação AES pode dar uma preciosa ajuda nesse trabalho que não pode mesmo ser interrompido. Esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar já de seguida. É a história de um padre que ficou conhecido como o médico da floresta. A pé, de bicicleta ou num pequeno bote de madeira. Para o padre Paulino, filho de um pedreiro e de uma agricultura, de aspecto frágil e sorriso bondoso, era igual. Nunca teve luxos, foi sempre desprendido em relação às coisas materiais, e isso ajudou a criar uma empatia única com as populações pobres da Amazónia, que foram a razão de ser da sua vida. Nasceu em Itália em 1926, mas viveu mais de meio século no Brasil. Morreu em abril de 2016, 6 dias depois de ter completado 90 anos. Se o passaporte indicava a nacionalidade italiana, o sangue que lhe corria nas veias era já praticamente todo brasileiro. E era em português que ele falava, pensava, rezava e evangelizava. Era em português que ele procurava ajudar as pessoas, todas as pessoas, especialmente os mais pobres dos pobres. Desde que morreu, há 2 anos, são cada vez mais os que falam deste homem de aspecto frágil, mas sorriso bondoso, com admiração. Em 56 anos de missão, no estado do Acre, este sacerdote, que pertencia à Ordem dos Servos de Maria, contraiu malária 84 vezes, mas isso não o impediu de fazer aquilo de que mais gostava: embrenhar-se pela selva, indo ao encontro das populações esquecidas em lugarejos ao longo do rio. Ele ia em missão, às vezes quase durante meio ano, só para estar com as pessoas que o resto do mundo nem reparava que existiam. Mas para ele, os esquecidos da sociedade eram o centro de tudo, estavam no meio do seu coração. Cada viagem ao longo do rio era sempre uma aventura. Nessas viagens ao longo das margens do imenso rio, o padre Paulino fazia de tudo. Era sacerdote, claro, mas era também confidente. Celebrava casamentos e batizados e dava aulas de catequese. O padre Paulino, amado profundamente pela sua simpatia, simplicidade e despojamento, foi aprendendo também a olhar para a floresta e começou a descobrir a imensa capacidade curativa das plantas. E depressa nasceu também a lenda do médico da floresta. Era o raro dia em que não atendia dezenas de pessoas. Aliás, praticamente até ao fim da sua vida, o padre Paulino mantinha uma rotina assinalável. Levantava-se de madrugada, pouco depois das 4 horas da manhã, para rezar. Era ele e Deus no meio do seu quarto, onde quer que estivesse, em casa ou na floresta. Depois, às 6 horas, celebrava a missa. E das 7 horas em diante, até ao meio-dia, atendia às pessoas. Era padre e doutor ao mesmo tempo. Quando faleceu, numa sexta-feira, dia 8 de abril de 2016, o padre Paulino foi logo aclamado como santo pelo povo. E, de facto, o que ele deixou é extraordinário, só ao alcance de alguém verdadeiramente abençoado. A Diocese de Rio Branco, a que pertencia, ocupa uma área de mais de 100 mil km². Para evangelizar toda esta região, são precisos muitos padres paulinos. Atualmente, a Diocese tem apenas 26 sacerdotes diocesanos e mais 28 que pertencem a diversas ordens religiosas. O bispo de Rio Branco, Dom Joaquim Fernandes, está empenhado em perpetuar a missão e o exemplo do padre Paulino. Para isso, pediu ajuda à Fundação AES para a formação de 16 seminaristas que estão dispostos a imitarem a vida do filho do pedreiro. Vamos ajudar esta diocese? Vamos fazer nascer muitos padres paulinos na Amazónia? Agora vamos para a Síria, vamos para Cara, vamos para o Mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive a irmã Miri. Que história nos vai contar hoje esta jovem religiosa portuguesa? Desde que a guerra tem amainado um pouco na sua ferocidade ali na região, que a vida das populações começa a voltar um pouco ao normal. É uma normalidade ainda provisória, claro, mas ali, em Cara, no mosteiro, nas últimas semanas tem havido imensas visitas, normalmente de estudantes, de jovens do liceu. Eles vão ali porque se trata de um monumento, mas também porque é um convento cristão.
apesar de haver ainda alguns focos de combate, as pessoas agora sentem uma grande liberdade e começam a vir de novo muitas visitas aqui ao mosteiro, especialmente no fim do ano escolar. Nas últimas 2 semanas, 3 semanas, era quase todos os dias autocarros, 3 e 4 autocarros por dia, que vinham fazer umas visitas aqui ao mosteiro, pois é um monumento muito antigo, e então, especialmente aqui da vila ao lado, de Deratia, eram os autocarros uns atrás dos outros. Veio uma vez uma classe, e depois no dia seguinte eles gostaram muito de vir, eles disseram a toda a escola para vir, então era uns atrás dos outros, e depois havia aqui Cara também, e depois mais uns grupos cristãos de Abrud e de outras vilas, Rable, Homs, Damasco, eram uns a seguir aos outros, desde antes da guerra, que já não víamos, quer dizer, há 7 anos, que não víamos esta movimentação. E depois, num dos dias, estava cá o Padre Jorge, que vinha celebrar a missa, e foi nessa mesma altura que eles entraram todos na igreja com toda a classe, eram crianças, e ele, sem mais, pregou-lhes, disse-lhes tudo, a história do mosteiro e o que é o cristianismo e não sei o quê, e toda a gente muito concentrada a escutar, e muito obrigado, e toda a gente quer tirar fotografias e faz montes de perguntas, e claro que a maior parte são muçulmanos, e de vez em quando há alguns cristãos que estão muito confortados de poder encontrar algum apoio da nossa parte para evangelizar os seus colegas, e como temos aqui uma irmã que sabe muito bem o que é que se deve dizer, há muitas pessoas que saem tocadas daqui, da visita, e depois trazem os amigos, e estamos a prever que o verão vai continuar assim, se tudo corre bem, se uma situação mais difícil não começa a arrebentar. Nas últimas semanas temos vindo aqui a escutar, a ver o Dom José Traquina, o Bispo de Santarém, e que é também Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, porque ele esteve na sede da Fundação AIS em nome da Conferência Episcopal para a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da AIS. Hoje vamos chegar ao fim desta entrevista com Dom José Traquina, em que ele assume perante os nossos telespectadores a importância do trabalho desenvolvido pela AIS junto da Igreja que sofre, elogiando o rigor colocado nessa missão e o apreço pela generosidade dos benfeitores da ajuda à Igreja que sofre em Portugal e no mundo. Na última questão, nós lançámos-lhe um desafio. Assumiria de alguma maneira, por exemplo, também um papel, por exemplo, de ser embaixador da Fundação AIS na sua diocese, na Igreja em Portugal? Embaixador no sentido de quem leva esta mensagem também. Bem, de certa maneira, eu direi que não o sou do ponto de vista institucional, com uma filiação, mas o sou como bispo de uma comissão episcopal, que se chama exatamente Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. E, portanto, por razões desta missão que me foi confiada na Conferência Episcopal Portuguesa, tudo que mexe com esta área das pessoas, eu sou sensível. Porquê? Porque necessariamente passei a ter uma especial atenção, não é? E, portanto, enquanto outros colegas estão voltados prestam mais atenção a outras coisas, eu tenho que prestar atenção a tudo, mas a este setor, de tudo que é as situações dos pessoas que são refugiados, migrantes, todas as situações que mexem com a mobilidade humana, as pessoas com deficiência, as famílias que vivem situações com os seus doentes, com a pastoral da saúde, todas as situações de carência e de emergência, esta resposta de emergência que é preciso dar através de outras instituições que temos na Igreja, através da Caritas, das muitas
muitas situações, tudo isso eu tenho que ser sensível. E, portanto, contam comigo que eu esteja presente. E, portanto, com certeza, esta Fundação pediu a presença do Episcopado, obviamente, vim eu, com certeza e com muito gosto, não apenas, e não é uma palavra elogiosa só porque sim, mas é de reconhecimento por aquilo que a gente ouve, não é? Dos projetos apoiados no mundo e do reconhecimento que muitos bispos do estrangeiro deram sinal de agradecimento, do reconhecimento do bem que se fez, do bem que lá se realizou através desta Fundação. Mas é que é para mim também um contentamento de facto e reconhecer que o faz, e a Fundação faz, através dos muitos milhares de benfeitores que confiam à Fundação as suas ofertas, não é? E, portanto, o rigor dessa gestão é fundamental para a credibilidade. Esse é um dado extremamente importante para as pessoas do nosso tempo, é de saber a quem podemos confiar uma oferta, há credibilidade, e é fundamental que nas instituições de igreja essa credibilidade exista, tudo que mexe com situações de pobreza, de carência, de refugiados, tudo nesta linha tem que haver credibilidade. E aí pede-se muito a estas instituições que assim aconteça. Ora, obviamente, a Fundação tem-se preocupado com essa credibilidade e por isso também tem esse reconhecimento pelas muitas respostas e benfeitorias, apoios, dádivas, ofertas que têm chegado e por aí conseguiu chegar mais longe. A história terrível de Victor e Helena na Ucrânia, forçados a destruir os próprios móveis e o soalho para se poderem aquecer no inverno, o relato que o seminarista Eugênio nos fez chegar sobre as atrocidades que estão a acontecer na República Democrática do Congo, ou o apelo do padre Kenneth na Nigéria, ou o exemplo da dedicação amorosa do padre Paulino junto às populações na selva da Amazónia, no Brasil, são apenas exemplos concretos que justificam a existência, Catarina, da Fundação AIS. É verdade, Paulo, é preciso dizer aos nossos telespectadores que infelizmente são apenas alguns exemplos que falámos aqui, são alguns casos, mas há centenas, milhares de pessoas que sofrem apenas e só porque são cristãs, sofrem porque são perseguidas por causa da sua fé, sofrem porque vivem em países onde há uma pobreza extrema. E isso, só por isso a nossa existência já estaria justificada, Paulo, não é? De ajudarmos todas estas pessoas, estarmos ao lado de todas estas pessoas que precisam de nós, da nossa ajuda e de ajudar para que esta Igreja se mantenha viva nestes países. E por isso o trabalho da Fundação AIS é esta missão, de facto, estar junto a estas pessoas, esta população que é tão necessitada. Muito bem. E os nossos telespectadores que agora nos estão a ver, se quiserem e precisarem de ajudar também a Fundação AIS nesta missão, como é que podem fazê-lo? Paulo, a primeira coisa que nós todos podemos fazer, e quem nos está a ver lá em casa pode fazer, é de facto a oração. A oração é a base, é o sustento do nosso trabalho e sem oração nada mais poderemos fazer. Portanto, a primeira coisa que cada um de nós pode fazer é rezar por todos estes cristãos perseguidos, por esta comunidade que sofre no mundo. Depois, cada um de nós pode descobrir o que é que eu posso fazer mais para ajudar estas pessoas e pode-se, por exemplo, tornar benfeitor da ajuda à Igreja que sofre, ajudar-nos a ajudar estas pessoas que necessitam tanto da nossa ajuda. Nós somos uma fundação pontifícia, isto é, que depende diretamente do Santo Padre, temos uma missão pastoral, ou seja, estar lá ao lado da Igreja, e por isso é preciso estarmos junto daqueles que mais precisam. Mas para isso precisamos, de facto, das pessoas que estão lá em casa e toda a ajuda é bem-vinda, porque infelizmente, e como temos visto aqui nos nossos programas, são muitos os pedidos que nos chegam diariamente, são muitas as pessoas que precisam da nossa ajuda, e por isso, se ficou tocado com esta história que nós acabámos de ver, do Vítor e da Helena na Ucrânia, e se quer, de facto, ajudar pessoas, casais como este, que foi apenas um exemplo, porque há muitos Vítores e muitas Helenas na Ucrânia, entre em contacto connosco através do nosso site ou através dos nossos telefones e, desde já, agradeço toda a ajuda que nos possa dar. Muito obrigada. Estamos quase no fim do nosso programa, mas agora vamos conhecer uma portuguesa que decidiu entregar a sua vida ao serviço dos outros. Ela chama-se Alexandra Margarida Almeida, tem 42 anos, é oriunda de Famões, no concelho de Odivelas, e agora está como missionária leiga na Libéria, mas antes esteve em Angola. A sua vida mudou em 2009, quando decidiu oferecer todo o tempo de férias para ajudar a Igreja em Angola. Era para ser apenas uma experiência de um mês, só que ela ficou infectada pelo bichinho da missão.
Estamos aqui na sede da Fundação AIS em Lisboa, em Telheiras, e hoje temos aqui connosco a Alexandra Margarida Almeida, tem 42 anos, é de Famões, vai para a Libéria e esteve em Angola. Como é que uma pessoa de Famões, perto de Odivelas, o concelho de Odivelas, vai parar a Angola? Então, vai-se parar a Angola fácil. Houve um projeto missionário com o antigo pároco lá da paróquia de Famões, que desafiou assim algum grupo a criar um grupo missionário e a fazer uma geminação. Estamos numa época das geminações, 2003, com uma paróquia. Tinha passado um padre lá que era mexicano e aprendeu português, e ele disse: aqui eu tenho um sítio fantástico para vocês virem, que não tem nada, fustigado pela guerra, abandonado por todos, Namboangongo. E é assim que vamos parar, vai-se parar a Angola. Iniciando em 2003, a primeira vez que eu vou a Angola é em 2009. E vai para a Angola em que condição? Como uma pessoa apenas da paróquia de Famões ou... Somos um grupo, aí é como alguém que é catequista, responsável na catequese, que trabalha ativamente na paróquia, ministra da comunhão, e vai para evangelizar e para ajudar. A primeira fase em que vamos, e que continuou sempre, ou que continuava assim, é um mês das nossas férias. Só tínhamos um mês, era pouco, abdicávamos das férias, falava-se com os trabalhos e vamos para Angola fazer aquilo que o padre tem necessidade, o que é necessário, o que é que se pode ajudar, tentar dar um pouco do melhor de nós. E a Alexandra foi cedendo as suas férias durante um mês, desde 2009 a 2013. Mas só para iniciar aqui algo eu vou em 2009 e tudo muda. Eu digo, como é que eu agora vou deixar de vir cá todos os anos? Porque não temos que ser sempre os mesmos a ir. Mas algo mudou a ir lá. Eu sempre visitei doentes, gostava. E há aqui um início de um namoro que era preciso depois que se foi aprofundando, até que, por isso, há um mês todos os anos a ir à Angola com autorização do trabalho e um porquê de como deixar tudo para ficar lá mais tempo. Trabalho, o compromisso de casa, como é que estas coisas... E Deus foi abrindo portas, fechando janelas, Ele foi preparando tudo, até que há um momento que a gente diz: agora ou vais, ou já não te posso fazer mais nada, tens tudo aberto, tens tudo preparado. E a dar o salto, um salto um pouco no desconhecido, arriscado, mas com Deus. Isso aconteceu quando? Em 2013 já é definitivo, já está definitivo. Mas o que é que aconteceu em Namboangongo que a fez enamorar, não só... Vou-me comover. Como? Vou-me comover. Vamos a isso. O que é que aconteceu em Namboangongo que fez, de facto, que mudou radicalmente a sua vida? Mudou a sua vida ao ponto de aquilo que era inicialmente um compromisso, digamos assim, de uma forma passageiro, de uma pessoa de boa vontade, que vai, neste caso, para Angola, para ajudar, para mudar a sua própria vida. Bom, Deus tem lá os planos para nós, Ele gosta de nos mudar de tudo. Muda tudo. Foi ver Deus na cara, no rosto daquelas pessoas, no concreto, ver as suas dificuldades, perceber que, por muito pequeninos que a gente seja, podia fazer algo, dar mais, entregar-me totalmente a ajudar ali, naquela falta de condições, na falta de água, na falta de luz, a ajudar, evangelizando, estando com eles, trabalhando. Não sei, Deus mudou na verdade tudo, alterou tudo, desmanchou tudo e depois, agora é isto que eu te quero. Sim ou não? E foi em 2013 então que se dá essa mudança radical? Não, é em 2013 que eu digo então, agora sim, nada me impede de poder ir, porque foi sempre... Mas isso é uma grande mudança. Claro. Em 2009 começa, eu volto em 2010 e está lá, como é que isto é impossível? És maluca? 2011, estás perdida de louca. E vou trabalhando com o meu diretor espiritual, estando sempre ativa na paróquia, mas estava cá aquela inquietação
que depois a pessoa diz, bem, então vamos ver, vamos aceitar, vamos dar o sim, vamos dar o salto, vamos. É radical, mas é assim. Foi Alexandra Margarida Almeida, uma leiga missionária que está agora em terras da Libéria. Ao longo das próximas semanas vamos continuar a acompanhar por aqui a aventura desta portuguesa de 42 anos. Estamos a chegar ao fim do nosso programa, por isso é tempo para irmos espreitar as mensagens que o Santo Padre nos enviou ao longo desta semana através da internet. Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada, a Inês Poeiras passou o testemunho a Francisca Carneiro, do Centro Educativo Maria de Monserrate. Vamos agora escutar a sua mensagem, uma mensagem em que ela nos lembra que todas as coisas têm o seu tempo e todas elas passam debaixo do céu. Francisca e fui desafiada pela Inês, uma grande amiga minha que já me desafiou a grandes coisas na minha vida e que mudou também um bocadinho a minha vida. E então a passagem que eu gosto mais é de Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo. Todas as coisas têm o seu tempo e todas elas passam debaixo do céu segundo o termo que cada uma foi prescrito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de sarar. Há tempo de destruir e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Que proveito tira o homem de todo o seu trabalho? Eu vi o trabalho penoso que Deus deu aos seus filhos, para que sejam atormentados por ele. Tudo ele fez bem a seu tempo. E eu gosto muito desta leitura, porque foi a leitura do batizado do meu filho também, e lembra-me muito que tudo tem o seu tempo, que tudo deve ser vivido conforme o tempo que o estamos a viver e conforme nos é apresentado. E ajuda-me no dia-a-dia a acalmar um bocadinho ansiedades e pensar que coisas boas e coisas más elas devem ser vividas e devem ser vividas no seu tempo e que tudo o que Deus fez é bom. Eu desafio a Isabel de Castro, que é uma grande amiga minha e que tenho a certeza que com a sua irreverência e alegria irá aceitar este desafio muito bem. Foi Francisca Carneiro e para a semana cá teremos então a sua amiga Isabel Castro, pensionista da Administração Pública. Antes das despedidas finais, vamos voltar ao Vaticano, isto porque um casal português, recém-casado, foi a Roma e viu o Papa e teve a oportunidade de lhe oferecer uma pequena prenda, nada mais, nada menos do que um livro, Catarina, editado pela Fundação AIS. É verdade, Paulo, é uma história muito bonita e muito querida para nós. Portanto, na audiência no Vaticano, passado dia 23 de maio, portanto, António Belo e Maria do Carmo foram recebidos pelo Papa Francisco, a quem o saudaram e de quem receberam a bênção. Ofereceram então ao Santo Padre como forma, como sinal de agradecimento pelo seu empenho em favor desta causa dos cristãos perseguidos, ofereceram um
presente muito especial. Nada mais, nada menos que então este livro, Vim para Adorar-te, um livro de orações e meditações, que foi escrito pelo padre Marco Luís e que foi editado então pela Fundação AIS e, Paulo, já vai na 6ª edição. Muito bem, um livro editado pela Fundação AIS em Portugal. Exatamente, editado pela Fundação AIS e, portanto, e a história deste livro é muito simples. Portanto, o padre Marco Luís, que é pároco de Almada e que é um autor do livro, como já disse, e é um grande amigo da Fundação AIS, ofereceu então este livro a este casal que esteve no Vaticano e este casal ficou de facto impressionado com o trabalho da AIS e o trabalho desenvolvido por nós neste apoio aos cristãos perseguidos. E, portanto, eles, como ficaram tão impressionados pelo nosso trabalho, decidiram que seria uma oferta extraordinária também para o Santo Padre, porque também sabem o seu empenho nesta causa dos cristãos perseguidos, e assim foi. Conseguiram entregar, então, no passado dia 23 de maio, um livro ao Santo Padre. Um livro da Fundação AIS oferecido ao Santo Padre, um livro que já vai na 6ª edição, já com 25.000 exemplares vendidos. Eu julgo que deve, Catarina, despertar também a atenção dos nossos telespectadores. Eu penso que sim, espero que sim, porque é um livro de facto extraordinário e que é muito importante e que nos ajuda nas nossas orações diárias e meditações junto do Santíssimo. E eu vou deixar agora um desafio aqui a quem nos está a ver lá em casa. Se quiser adquirir este livro, se quiser receber este livro, temos agora uma oferta especial para quem nos ligar. Os 10 primeiros telespectadores que nos ligarem, teremos todo o gosto em vos enviar e oferecer este livro para vos acompanhar nas vossas orações diárias e para vos ajudar também nesta oração pelos cristãos perseguidos. Por isso, se quiser, os primeiros 10 telespectadores receberão este livro em sua casa. E com este convite, que é também um desafio para os nossos telespectadores tentarem levar para casa um exemplar deste livro que o Papa Francisco também já recebeu, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.